Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa lição número 8. Aqui quem vos fala é o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Estamos aqui para servir os amados irmãos. Ministramos cursos de bacharel em teologia, médio em teologia, treinamentos de liderança, treinamentos para professores de escola bíblica, oratória e vários cursos que nós ministramos, estamos ao vosso serviço aqui. Ok? Muito bem, hoje a nossa lição número 8 é mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Né? E essa imagem que eu coloquei aí nos mostra como uma ovelhinha, quando está se sentindo segura, né? Ela se deleita, né? Ela tem prazer, né? Em ficar tranquila. Essa eu achei uma imagem perfeita, né? Que nos representa o que é um pastor, que satisfação provoca um pastor fiel. Muito bem, então vamos aqui na nossa lição. Nosso texto áureo diz assim: assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Ezequiel 13, versículo 3. Veja que está dizendo, né, de pessoas profetas, ou seja, profeta é aquele que é enviado em lugar de. Só que aqui no texto diz que eles não foram enviados, não tem nenhuma mensagem da parte de Deus, seguem seu próprio espírito, ou seja, aquilo que eles pensam, e coisas que não viram. Ou seja, Deus me revelou, mas Deus não revelou nada. Tá? É contra esses que Ezequiel está falando. A verdade aplicada diz: o povo de Deus precisa estar atento para não ser enganado pelos falsos obreiros. Tá? Ou seja, de forma geral aqui, né? Estamos colocando todo tipo de líderes. Nós temos os objetivos 3, alertar contra os falsos profetas, alertar acerca dos pastores infiéis e explicar a responsabilidade dos obreiros diante de Deus. Nós só temos referências em Ezequiel 13, versículo 6, e Ezequiel 34, versículos 2 e 3. Por favor, você lê aí, porque eu já vou aqui na nossa introdução, que dizem: Ezequiel profetizou contra os falsos profetas e líderes de Israel, pastores infiéis que deixaram de guiar o povo de Deus na verdade das Escrituras. Tais relatos devem servir de alerta para a igreja hoje. Tá? Então, sempre houve, tá? Sempre existiu, né? Líderes que, lamentavelmente, né? Deixaram a sua fidelidade, deixaram de guiar o povo de Deus conforme a orientação do próprio Deus através das Escrituras. Então, nós temos 3 subtópicos aqui: profecias contra os falsos profetas, é o nosso título aqui geral, e Deus prepara o povo para entrar em Canaã, depois que o povo desprezou, né, os profetas de Deus, e a seguir a situação dos falsos profetas. Veja, desde o início da humanidade, há tentativa de enganar as pessoas com mensagens que anunciam a mentira como se fosse verdade. E tal realidade sempre acompanhou, tá, a história da humanidade. Quando falamos da humanidade, nós já nos voltamos aqui para Gênesis. Em Gênesis, você lembra como lá desde o princípio, né, Adão e Eva, né, como inimigo lá, fez, né, enganou, né, Adão e Eva, né, vendeu, né, um produto, né, vendeu uma mentira como se fosse uma verdade, tá? Então, o inimigo fez duvidar, tá, daquilo que Deus dissera. E uma das coisas que nos desconecta de Deus é justamente a dúvida, porque é impossível agradar a Deus sem fé, sem crer que Ele esteja falando a verdade.
Então, o inimigo, tá? Ele sempre usará pessoas para gerar dúvidas, né, acerca daquilo que Deus disse. Tá? Porque essa é a maior forma, ou a melhor forma dele conseguir seus objetivos. Porque uma vez que você duvida da palavra de Deus, daquilo que Deus disse, tá? Ele pode sugerir várias alternativas, né, para se colocar no lugar daquilo que foi duvidado. Então Deus prepara o povo para entrar em Canaã. Veja, em Deuteronômio 13, versículos 1 e 4, você pode ler até o 4 direto, tá? Mas eu coloquei aqui só esses dois versículos. Deus já estava alertando que o povo de Deus ia entrar na terra prometida, mas a terra prometida, né, o local onde era um local de comunhão com Deus, lá ia ter falsos profetas. Veja o que diz: quando o profeta, né, quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, olha só. Então, se levanta um profeta, um sonhador, faz acontecer algo. E após o Senhor vosso Deus, andareis e a ele temereis e os seus mandamentos guardareis. Olha o que Deus está dizendo. Vamos prestar bem atenção. Notemos que o referencial para discernir a mensagem deveria ser recebida, né? É a palavra de Deus, tá? Então, o referencial para discernir se a mensagem deveria ser recebida é a palavra de Deus. O que estamos dizendo? O profeta, né, ou aquele que diz que tem uma revelação, um dom da parte de Deus, ele fala e acontece um sinal, acontece um prodígio. E no texto a seguir você vai ver que esse que faz acontecer o prodígio, o sinal, disse assim: convida o povo, vamos e adoremos outros deuses, né? Vamos fazer algo fora da palavra. E muitas vezes as pessoas acham, porque tal pessoa, né, fez um milagre, fez um sinal, fez um prodígio, devem seguir. O Senhor disse: não. Após o Senhor, vosso Deus, andareis e a ele temereis e os seus mandamentos guardareis. É como Deus está dizendo, o profeta falou, né? O milagre aconteceu, mas se aquilo que ele disse para fazer não está conforme as escrituras, não faça o que ele sugere. Mesmo que fez um sinal, mesmo que fez um milagre, mesmo que te revelou teu CPF, RG, revelou tudo, tá? Mas se a pessoa te sugere fazer algo que não está escrito nas escrituras, parou. Não andareis atrás dele, tá? Após o Senhor vosso Deus andareis. O que discerne, tá? Aliás, o que decide, né? Se essa pessoa, tá, é temente a Deus ou não, é se vai cumprir o que está escrito. A nossa forma de discernir mais clara se uma pessoa está sendo inspirada por Deus para falar uma mensagem, para nos direcionar, é observar as Escrituras. Tá? Porque o Senhor está deixando claro, né, que haveria pessoas que fariam sinais, mas não estariam seguindo a vontade de Deus. O povo desprezou os profetas de Deus, né? Tanto o reino do norte como o reino do sul desprezaram os profetas de Deus com respeito ao chamado, ao arrependimento, né? Apesar de gostarem de ouvir sobre uma futura restauração. Interessante o ser humano, né? Isso é coisa de ser humano. O ser humano, ele não gosta de ouvir a repreensão. Porque os profetas do Senhor vêm para eles e dizem: olha, Deus tem uma restauração para vocês, Deus tem bênção para vocês, né? Só que vocês precisam se arrepender, né? Vocês foram por um caminho, né, e se desviaram, agora vocês precisam se arrepender. Aí Deus vai dar a bênção, né?
mas eles não gostam desse negócio, né, de se arrependerem, né? Não, nós não estamos errados, nós não erramos, nossos pais que erraram, nós não temos culpa, né? Somos vítimas da circunstância, tá? Então, o que acontece? A pessoa quer desfrutar um resultado positivo, quer obter um resultado, tá, de bênção na sua vida, mas não quer se sujeitar ao processo para chegar a esse destino. Tá? Não quer ir pelo caminho. Tá? Quer que Deus faça assim, né? Independente do que ele faça ou não, que assuma suas responsabilidades ou não, tá? Quer que Deus, no instalar de dedos assim, ele dê um milagre, dê a bênção. Tá? Mas Deus disse, olha, se você quer, né, um resultado positivo na tua vida, depende de você assumir a tua responsabilidade, tá? Que comportamento você está tendo, que pensamentos você está tendo, quais são as tuas intenções que você está tendo, e mude. Né? Porque se você está no estado que você está, tá? É porque esses atos, esses pensamentos, essas intenções te levaram a estar onde você está. Agora, você não quer estar aí, então mude tudo isso. Tá? Então, mude os fatores do processo, né? Mude o processo, né? Ou viva o processo melhor, para ter um resultado ideal. Tá? Não é só ter o resultado, né? Existe um processo, tá? Existe um passo a passo. Tá? Não estamos dizendo aqui que isso nos torna merecimento. Estamos dizendo de um processo de semeadura e colheita. Tá? Eu semeei espinhos, né? Vou colher espinhos e abrolhos. Eu semeei ventos, vou colher tempestades. Ah, mas eu não quero. Então, vamos plantar diferente, vamos semear coisas diferentes, ok? As situações dos falsos profetas. Os falsos profetas criaram, na época, uma falsa segurança nos judeus em Jerusalém. Os profetas de Israel, que profetizam de Jerusalém, e vêm para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. Olha o que está dizendo. Então, tem profetas, né, que prometem, tá, uma paz, mas não havendo isso. Deus está me revelando, Deus está me dizendo que vai te abençoar, vai te prosperar, né? Mas não orienta a pessoa, né, a andar em caminho oposto. A pessoa está indo para a direita, né, e ele está prometendo uma bênção que está na esquerda, não vai dar. Tá? Então, os profetas, eles dizem que vêm, mas não vêm. Tá? Então, temos que ter muito cuidado com essa situação. Tá? O que diz esse profeta que está vendo? Né? Preste atenção. Tá? Tem, às vezes, profetas, né, se dizem profetas, mas eles fazem aquelas profecias sem nexo, né? Bem genéricas, né? Tipo assim, olha, Deus me revela que vai ter uma crise, né? Meu Deus, não precisa de revelação para isso, a crise está aí, tá? Vai ter dificuldades, problemas na vida, todo mundo tem problemas, tá? Então nós temos que ter muito cuidado com esses tipos de revelações que são bem genéricas, tá? E prometem bênçãos às vezes, tá? Mas não tem nada de bênção, ok? Profecia contra os pastores infiéis. Atividade de pastor, pastores de Israel e pastores que apacentam a si mesmos. A mensagem divina contra líderes que têm atitudes contrárias a orientações divinas à frente do povo de Deus. Eles causaram muitos e grandes sofrimentos e dificuldades ao povo de Deus. É interessante aqui, tá? Os pastores fiéis, né, Jesus disse isso, eles dão a vida pela ovelha, né? Arriscam o máximo, eles se sujeitam a situações difíceis, né, para salvar a ovelha. Tá? Esse é um papel, né, do pastor. E nós vamos ver aqui, né, que havia líderes que tinham atitudes contrárias às orientações de Deus. Tá?
Eles receberam a orientação, mas têm atitudes contrárias e, por isso, causaram muitos e grandes sofrimentos e dificuldades ao povo de Deus. A expressão pastor no contexto hebraico transmite a ideia de apacentar um rebanho, pastoreá-lo, guardá-lo. Os primeiros seres humanos, de forma geral, por exemplo, Abel, né, a Bíblia nos mostra que ele foi pastor de ovelhas. Isso lá no início da história. Então, Israel, né, os patriarcas, os israelitas, eles tiveram uma vida agrícola, atividades, essa atividade pastoral ou pastoril, tá? Era uma atividade bem presente no cotidiano. Ou seja, todo mundo sabe, naquele momento que Deus fala com Israel, até os tempos de Jesus, inclusive, tá? Eles sabem o que é, né, ser cuidado por um pastor, tá? Um animalzinho ser bem cuidado. Os pastores tinham a responsabilidade de guiar, ensinar, prover, suprir, né? A proteção, né? E suprir as necessidades do povo de Israel. Assim deveriam agir os profetas, reis e sacerdotes, os seus líderes. Então, estes pastores, né, de ovelhas naturais, eles deveriam guiar. Então, um profeta, rei, sacerdote, deve guiar seu povo, deve ensinar, deve prover o que se precisa, né? Alimentação, né? Água, a ovelhinha tinha que levar pastos verdejantes, água fresca, lhe dar proteção e suprir de forma geral as necessidades, tá? Então, esse é o papel do profeta, rei, sacerdote, ou seja, o papel dos líderes hoje, tá? Independente de ser pastor, principal da igreja, mas todo líder, tá? Tem esse objetivo de assistência, a ajudar, né, a suprir todas as necessidades do povo, tá? Esse é o papel do pastor. As pessoas que possuem autoestima equilibrada assumem a responsabilidade por suas vidas, pelas situações que enfrentam, e as pessoas com autoestima baixa tornam-se vítimas das circunstâncias. E a capacidade de assumir é um elemento crítico no fortalecimento espiritual. Veja, quando diz o texto sobre responsabilidade pastoral, o que estamos dizendo aqui? Que quem não tem, a pessoa que se diz líder, mas não tem uma autoestima equilibrada, ele não assume a responsabilidade por sua vida, pelas situações que enfrentam. Logo, né, ele se diz, né, uma vítima da circunstância, né? Eu vou dar um exemplo geral, tá? Bem geral mesmo, né? Às vezes a pessoa diz assim, nossa, né, as pessoas, né, não vêm na igreja, essas pessoas não querem Jesus, né? Mas será, né, que as pessoas não querem Jesus mesmo, né? Será que não é o meu conteúdo de mensagem, a minha oratória, a minha forma, a administração, a minha liderança que não está interferindo nisso? Afinal de contas, tem igrejas que estão crescendo, né? Às vezes a pessoa diz assim, não, mas aqui está escrito, né? Cita as escrituras, né? Que não, são poucos os escolhidos, né? São poucos mesmo, né? Aqui tem qualidade no lugar de quantidade. Será mesmo que aí só tem qualidade na sua igreja? Será que as igrejas que têm quantidade não têm qualidade? Será? Ou será que esse líder, né, não está tendo capacidade para dar àquelas ovelhas, né, justamente, né, uma direção, um alimento adequado, uma proteção? Essas pessoas se sentem seguras, né, com sua liderança, tá? Então, a autoestima equilibrada provoca, né, faz que se assuma a responsabilidade. Se eu sei, tá? Se eu me conheço, tá? Eu sei quem eu sou, sei das minhas capacidades, sei o que eu preciso mudar, assumo a responsabilidade, eu vou ter uma segurança própria e vou transmitir segurança e vou atrair pessoas, tá? Para que vivam essa segurança, tá? Então é importantíssimo isso que estamos falando aqui,
do líder, né, ver, analisar, né, a sua própria autoestima, ok? Pastores que apacentam a si mesmos. A denúncia de Ezequiel aqui é contra todos aqueles que tinham sido constituídos para cuidar das ovelhas do Senhor. Contudo, apenas visavam seus próprios interesses. Nosso autor colocou, né, comer a gordura, se vestir de lã e depois degolar o cevado, além de agir sem amor. Veja, é interessante o que nosso muito digno autor, né, colocou, tá? Que de fato, né, havia nos tempos de Ezequiel, tá? Uma ordem de cuidar das ovelhas do Senhor, mas isso foi sempre em todos os tempos, tá? Não é privilégio dos nossos dias, nem privilégio dos dias de Israel. Toda a história da humanidade, da igreja, tá? A história da igreja está assim, né? Sempre houve, sempre haverá, tá? Isso faz parte, né? Que há líderes, às vezes, que só se interessam, né, em sugar as energias, que é comer a gordura, né? Sugar as energias, usar aquelas pessoas como um meio de subsistência própria, quando se vestir de lã, né? Ou seja, é como se aquilo fosse algo para suprir seus desejos, né? Para ter aquela vida dos sonhos, né? E depois ainda degolar o cevado, ou seja, desgastam a pessoa, judiam dessa pessoa, sugam tudo e depois não servem para nada. Tá? Isso está falando de degolar o cevado, além de agir sem amor. Tá? Então, lamentavelmente, isso é histórico, tá? Nós não estranhe isso. Tá? Agora nós temos que aprender, né, a discernir isso, né, e sempre pedir orientação do Senhor em tudo, ok? Ministros de Cristo fiéis, dons de Deus para a igreja, a falsidade nos últimos dias, se cumpre o teu ministério. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nós dispenseiros que cada um se ache fiel. Veja, o que é ministro? Ministro é servir sob direção. Aqui Paulo diz, somos ministros de Cristo. Ou seja, você está debaixo da direção de Cristo, tá? E dispenseiros dos mistérios de Deus. Você é um administrador. Né? O que Deus está dizendo aqui? Tá? Paulo, usado pelo Espírito Santo, né? Você não é dono do rebanho. Né? Você é um líder, não é dono do rebanho. Né? E a igreja não é sua, você é um administrador. Né? Você não é minha, né? Não é do líder. Eu não dirijo igreja, né? Mas não é, tá, irmão? Não é aquilo que está em nossas mãos é uma administração que é de Deus. O que Deus nos deu, nós estamos gerenciando, nós estamos administrando e vamos dar conta. Tá? Eu não estou liderando uma igreja, né? Mas eu dou meus cursos, eu sou líder de certa forma e eu sei que vou dar conta de tudo isso. Tá? Somos administradores, ok? Dons de Deus para a igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, para que existem esses obreiros? Para que existe? Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Tá? Então, um líder existe para trabalhar a favor dos santos. Para quê? Para que esses santos estejam preparados para a obra do ministério do Cristo. Tá? Para assim o corpo de Cristo ser edificado, ok? Nos últimos dias, assim como nos tempos antigos, existem falsos profetas, pastores, doutores, que não perdoarão o rebanho. Temos a Bíblia e o Espírito Santo habitando em nós, os dons ministeriais. Como estamos reagindo às providências de Deus para a sua igreja? Veja, como nós já dissemos, sempre houve, sempre existirá, tá? Os falsos profetas, pastores, doutores falsos, sempre vai ter.
Tá? Agora, isso não é desculpa, tá, para uma pessoa simplesmente dizer, então não vou mais na igreja, então não vou... Não, nós temos a Bíblia e o Espírito Santo que habita em nós. É responsabilidade de cada um reagir conforme as Escrituras. Tá? Ter nosso compromisso pessoal com Deus. Tá? É isso que está dizendo aqui nosso autor, ok? Cumpre teu ministério, né? Mas tu, tá? 2 Timóteo 4:5, achei excelente esse texto. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Na nova versão internacional, né, diz assim, você, né, no lugar de tu, né, você, porém, aí todo o texto é o mesmo, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Eu achei interessante essa forma da NVI colocar. Então, veja só, mas tu, primeira coisa, assuma a responsabilidade da sua vida, tá? Não tem por que você dizer que não está vivendo uma vida plena com Deus. Porque a minha igreja não me apoia, porque na minha igreja não tem palavra, porque o meu pastor X, Y. Não, é tu. Tá? Tu ser sóbrio, é tu assumes a tua responsabilidade. Sóbrio, esteja consciente em tudo. Tá? Seja capaz de ter discernimento para as Escrituras. Né? Sofre as aflições, sofre, está sendo suporta, tem dificuldades, a vida sempre teve, tá? Não existe essa vida que é um paraíso simplesmente, né? A vida é assim, tem primavera, tem verão, tem outono, tem inverno, tá? Tu sofre, suporta, faz a obra do evangelista. Ou seja, o que está dizendo fazem? Tenha resultados para apresentar a Deus. Faz teu papel, produza resultados. Cumpre o teu ministério, cumpra plenamente, vá até o fim, persevere. Em outras palavras, assuma a responsabilidade da tua relação com Deus e de produzir frutos para a obra de Deus. Amém? Deus vos abençoe, meus amados. Nós alertamos contra os falsos profetas, alertamos acerca de pastores infiéis e explicamos a responsabilidade dos obreiros diante de Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, convido você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar, assim ajudar muitas pessoas, né, que às vezes não têm condições financeiras para fazer um curso teológico, e você tem aqui um ensino gratuito. Tá? Muito obrigado, Deus vos abençoe, né? E nós vamos vamos criar, tá, um grupo de WhatsApp para enviar os slides. Tá? Eu vou deixar meu telefone. Se você quiser, você vai se inscrever, você vai mandar uma mensagem. Eu quero, só falar isso, tá? Eu sei que você vai querer os slides, tá? Vai ser um grupo só para enviar os slides, tá? Ainda estarei colocando nesse vídeo aqui os slides embaixo, mas a partir do próximo, tá? Será enviado os slides somente no grupo de WhatsApp, ok? Muito obrigado, Deus vos abençoe, a paz do Senhor Jesus.